Quero convidar os irmãos a se colocarem em pé, em reverência à palavra, e vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Marcos capítulo 10, e quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 17. Marcos 10, 17, está escrito assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra nesta manhã, Senhor, e pedimos que o Teu Espírito Santo venha falar conosco, Pai, através desta palavra, e o Teu Espírito Santo possa, Senhor, usar esta palavra, Senhor, como instrumento para, Senhor, transformar a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. Senhor, que esta palavra não seja uma palavra que entre por um ouvido e saia pelo outro, mas uma palavra que ache uma boa terra no nosso coração. Não uma terra à beira do caminho, não uma terra entre espinhos, nem uma terra entre pedras, mas a boa terra, Pai, a qual dá condições da semente, Pai, germinar, nascer, crescer e frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Que assim seja esta palavra nas nossas vidas, nós te pedimos. Usa a minha vida, eu te peço, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, amém? O jovem rico é uma das passagens mais marcantes dos evangelhos, porque coloca diante de Deus um homem, um jovem, que aparentemente tem uma vida correta, reta, e não que a vida dele fosse uma vida de pecado, pelo contrário, ele era alguém preocupado com a sua vida, ele era alguém que buscava as coisas de Deus, porque ele vai até o Senhor Jesus, ele se prostra diante do Senhor Jesus e ele tem uma preocupação. E qual é a preocupação dele? Quero herdar o reino dos céus, eu quero herdar a vida eterna. Ele entendia que essa vida aqui era passageira, era finita, e que um dia ela iria terminar, e que depois desta vida terminar, há uma eternidade a nos aguardar. Muitas pessoas vivem sem essa percepção, e às vezes até nós mesmos nos esquecemos que um dia essa vida aqui vai terminar, e que nós temos que estar preparados para entrar na eternidade. Ele era um jovem que procurava viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, porque quando Jesus pergunta dos mandamentos, ele responde: eu tenho guardado isso desde a minha mocidade. E não é mentira, porque se fosse mentira, Jesus teria desmentido ele. Jesus teria falado: não é verdade, você está falhando, você não guardou. Você sabia, você conhecia, mas você não praticou. Não, ele não somente conhecia os mandamentos, não era só um conhecimento de mente, era um conhecimento de vida, de prática. Ele praticava a palavra de Deus. E o interessante é que Jesus diz no versículo 21, olha para ele e o amou. Assim como o Senhor Jesus nos ama.
E tudo que o Senhor Jesus fala conosco, Ele nos fala por amor. Por isso, Marcos, ao escrever o seu evangelho, ele frisou isso, e essa mesma passagem em Mateus e Lucas, se eu não me engano, não vão trazer essa declaração que Jesus o amou. Mas Marcos, ele faz questão de frisar, Jesus o amou, porque Jesus nos ama. E Deus sempre quer o nosso bem. E Deus sempre vai tratar na raiz do problema. Se existir algum problema na nossa vida, Ele vai direto ao ponto. Deus não fica enrolando. Deus não fica contornando situações. Deus vai direto ao ponto que precisa ser tratado na nossa vida. E Jesus foi bem direto para ele. Falta-te uma coisa. Ainda está faltando uma coisa. A obra na tua vida não está completa. Ainda está faltando alguma coisa. Ainda existe algo que precisa ser mudado e transformado na tua vida. Da mesma maneira, nós temos que colocar a nossa vida diante do Senhor e perguntar: Senhor, está tudo certo? Como é que está a minha vida, Senhor? Olha para mim. Tem alguma coisa, está faltando alguma coisa precisa ser mudada, alguma coisa precisa ser transformada, alguma coisa precisa ser tratada na minha vida. Porque ele foi até Jesus e essa é uma atitude que nós temos que fazer. O salmista diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quem que está orando e pedindo para Deus examinar? Para Deus sondar, para Deus passar um raio-x na vida? É o salmista. Essa é uma atitude que tem que ser nossa. Senhor, olha para mim, examina aqui, Senhor. Se tiver alguma coisa errada, pode falar. Se tiver alguma coisa que eu preciso fazer diferente, pode falar. A gente tem que ter essa atitude no nosso coração. A Bíblia diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não vos conformeis com as coisas do mundo. Não se conforme com a tua vida, não se conforme com a tua espiritualidade, não se conforme não, irmão. A Bíblia diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quer dizer que eu tenho que estar constantemente fazendo o que, irmão? Buscando mais de Deus. Não vos conformeis, quer dizer, não fica achando que já está tudo certo, que não precisa nada mais mudar, e está tudo perfeito. Não se conforme. Conheça a Deus e busque conhecer a Deus cada dia mais. Nós não vamos parar, nós não vamos esgotar o conhecimento de Deus, nós não vamos esgotar as coisas de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que nós temos que continuar até sermos varão perfeito, até chegar na estatura de varão perfeito. Eu pergunto para vocês: nós vamos alcançar isso aí na terra? Não. Mas por que Deus diz que nós temos que viver e buscar a estatura de varão perfeito? Porque Deus não quer ver a gente parado, estagnado na nossa vida espiritual, conformado com a nossa vida espiritual. Deus quer cada dia mais da nossa vida. Ele quer nos transformar dia a dia. A palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai crescendo cada vez mais até ser dia perfeito. Então a nossa vida, e quando que é esse dia perfeito? O dia que nós estivermos na glória. Porque lá não tem mais nada para mudar, lá não tem mais nada para acrescentar na nossa vida. Vai estar feito. Mas este jovem tinha uma coisa na vida dele que o impedia de chegar na vida eterna. Embora ele fosse temente a Deus, embora ele fosse sincero, embora ele buscasse ao Senhor, embora ele estivesse preocupado com a sua salvação, embora ele obedecesse e vivesse os mandamentos de Deus, havia algo ainda que o impedia de ir para o céu. E ele sabia, porque ele vai até Jesus e diz: o que eu faço? Ele tinha uma convicção no coração dele: se eu morrer hoje, eu não vou para o céu, não estou garantido. Não tenho essa fé de se morrer agora, eu sei que eu vou estar na glória. Ele não tinha essa convicção no coração dele. E nós, irmãos, será que nós temos essa convicção? E se nós partirmos agora, nesse exato momento, nós vamos estar na glória? Será que nós podemos olhar para a nossa vida e dizer: não falta nada na minha vida? Como é que a gente vai saber?
Se a gente é imperfeito de analisar, só o Senhor é que pode fazer essa análise da nossa vida. E o Senhor tem que fazer essa análise quando nós buscamos isso. Não é sem a nossa busca. Não é sem o nosso interesse. Ele não vai impor, Ele vai fazer aquilo que nós buscarmos dele para fazer na nossa vida. Esse jovem aqui, diz a palavra do Senhor, ele não aceitou, ele ficou contrariado, versículo 22. Ele não aceitou aquilo que Deus falou. Ele não aceitou aquilo que Jesus falou, ele ficou contrariado, ele ficou incomodado. Ele não aceitou a palavra de Jesus. E às vezes isso pode acontecer com a gente. A gente sabe o que Deus quer da gente, a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente, contrariado, não faz. E por quê? Não sei. Por causa da nossa natureza, que é caída mesmo. Porque se a gente fizer só aquilo que a nossa carne quer, a gente não vai fazer nunca a vontade de Deus. As razões são muitas, cada um tem que... Por isso a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Quem é que tem que fazer o exame? Examinar. Examine-se o homem a si mesmo. É lógico que, como pastor, a gente está aqui para instruir, para orientar, e se tiver alguma coisa a falar, mas eu não posso, irmãos, não tenho essa capacidade do Espírito Santo, eu não tenho essa capacidade do Senhor Jesus de olhar e ver tudo que está dentro do teu coração. Mas você tem que ter essa preocupação. Mas você tem que ter essa consciência de pedir para o Senhor, Senhor, faz um exame aqui, Senhor, dá uma olhada para mim aqui e vê. E eu sei que Deus, muitas vezes, mesmo sem eu saber, Ele vai usar a minha vida para falar alguma coisa na mensagem, para te incomodar. E a verdade é que a palavra tem que nos incomodar, irmão. Porque a palavra de Deus, ela é comparada com o quê? Uma espada. Uma espada que penetra, não é uma espada que você só carrega aqui do lado, você também carrega, ela também é a espada do Espírito, é a palavra de Deus, ela também serve como arma para a gente lutar como inimigo, mas ela também serve para penetrar no nosso interior, e quando ela penetra no nosso interior, ela faz o quê? Ela vai revelar aquilo que está dentro de nós. Um médico lá para tratar, às vezes ele não pega lá o bisturi, não vai cortar, ele não vai fazer alguma coisa intrusiva, ele não vai entrar lá dentro do nosso ser para curar. Assim a palavra de Deus, ela vai entrar dentro do nosso ser, mas ela vai entrar para curar. Ela vai entrar para incomodar, ela vai entrar para confrontar, ela vai entrar para revelar aquilo que muitas vezes está escondido dentro de nós. Aquilo que nós achamos que está tudo bem e não está, e Deus vai ali com a palavra para mostrar que não está tudo bem. Como esse jovem. Deus mostrou, Jesus foi direto no problema. Não era o que ele esperava. Mas era a razão do porquê ele não tinha a convicção da sua salvação. Essa era a razão porque ele sabia que se ele morresse naquele momento, ele não ia estar no reino dos céus. Aquele incômodo que o fez ir até Jesus, aquele incômodo que fez se prostrar diante dele e perguntar, o que eu posso fazer para ser salvo? Jesus mostrou para ele, é isso aqui, ó. Essa avareza do teu coração, esse amor às coisas materiais, muito além do que as coisas de Deus, as coisas espirituais. A Bíblia chama isso de avareza, irmão. Quando a gente ama mais as coisas materiais do que a Deus, quando é mais importante na nossa vida as coisas materiais, o dinheiro, é mais importante do que as coisas de Deus, a Bíblia chama de avareza. E isso impede a salvação, é bem claro nesse texto e outros textos. Deus vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de toda sorte de males. E ele amava o dinheiro, tanto que ele desprezou o que Jesus falou. Não, vender tudo que eu tenho, abrir mão de tudo que... Não. Ele desprezou. Eu não sei como é que ele terminou a vida dele, mas se ele não se arrependeu, ele não foi salvo. Foi para o inferno. Irmão, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, diz o Senhor Jesus, se perder a sua alma? O que nós temos mais importante, irmão? É a nossa alma. Você perguntar aleatoriamente no mundo, as pessoas vão dizer, a saúde.
Com razão, a saúde é importantíssima. Mas a saúde não está acima da salvação da alma. Porque se eu estou salvo, aleluia. Se eu morrer, eu estou com Cristo. Se eu continuar vivo, eu estou com Cristo. Foi o que Paulo falou. Paulo chegou no momento que ele falou, estou em aperto aqui, eu não sei se eu morro, porque se eu morrer eu vou estar com Cristo, eu não sei se eu fico ainda com vocês mais um tempo e continue gerando frutos. Mas eu sei de uma coisa, morrer e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Tinha certeza absoluta da salvação. E essa certeza absoluta tem que estar no nosso coração. Nada é mais importante para mim do que a minha fé em Jesus. Não existe nada que Deus pedir para mim que eu não sou capaz de abrir mão, porque eu amo o Senhor Jesus mais do que tudo. E onde que está o cerne de tudo isso? Nosso coração. Assim como o coração carnal, aquele é imprescindível, porque se ele parar, o que acontece? Morre. O nosso coração, o centro do nosso ser, o nosso coração espiritual, ele é o centro de tudo. E algumas coisas que o Senhor ministrou ao meu coração, acerca do que a palavra de Deus fala acerca do coração. A primeira está lá em Provérbios 23, 26. Provérbios 23, 26. Olha o que Deus diz aí. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. O que Deus quer que você faça com o teu coração? Você o dê para Ele. Dá-me o teu coração. Entrega para o Senhor o teu coração. Quando você entregar o teu coração na mão do Senhor, o que significa? Que toda a tua vida vai estar na mão de Deus. Tudo. Tudo. Se Deus falar para você hoje, olha, faz isso, você faz. Você não pensa duas vezes. Como Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha, ou se curva ou morre. Que pergunta. Pode jogar na fornalha. Não tenho nem o que questionar. Não tem nenhuma dúvida no meu coração. Negar minha fé ou ir para a fornalha, pode jogar na fornalha. Nesse nível que Deus quer que a gente entregue o nosso coração para Ele. Ou para de orar ou vai para a cova dos leões. Qual a primeira atitude de Daniel? Orar. Não tenho nem dúvida do que eu vou fazer, eu vou orar. Mas se eu orar, eu vou para a cova dos leões. Não estou preocupado com a cova dos leões. Eu estou preocupado com a minha comunhão com Deus. Deus é mais importante. Fazer a vontade de Deus é mais importante do que qualquer outro. É isso que Deus quer. Dá-me o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. O jovem rico observou os caminhos de Deus, mas o coração dele ele não entregou para Deus. É isso que Deus quer que a gente entenda. É possível? O jovem rico é a prova. Tem observado os teus mandamentos. Mas e o coração? Não, o coração eu não entrego. Não, o coração não. Não, eu até vou na igreja, eu até leio a Bíblia, eu até oro, mas abrir mão de tudo, não. Não abro mão de tudo. Não, isso aí é para o pastor, isso aí é para o evangelista, isso aí é para o missionário. Eu não tenho chamado nenhum. Para que eu vou abrir mão de tudo? Não preciso abrir mão. Isso que muitas pessoas pensam assim. Aí o evangelho para elas é um acessório da sua vida, é uma parte da sua vida, mas não é tudo na sua vida. Eu vou na igreja, eu oro, eu dou meu dízimo, eu dou a minha oferta, mas eu não sou capaz de dar tudo para Deus. Eu estou agarrado em algumas coisas, ainda que se Deus falar deixa, eu não deixo. Se Ele falar para mim soltar, eu não solto. Então ainda está faltando alguma coisa. Dá-me o teu coração. E lá, capítulo 4 de Provérbios mesmo, versículo 23. Olha o que Deus vai falar.
Volta um pouquinho, aí está no capítulo 23, volta lá para o capítulo 4, versículo 23. E Deus nos dá uma instrução. E ele diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O que é mais importante, irmão, do que o coração físico? O que é mais importante do que a minha profissão? O que é mais importante que a minha família? O que é mais importante que a minha saúde? O que é mais importante que tudo? É o meu coração espiritual. Sobretudo, acima de tudo, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as saídas da vida. Quer dizer, ele vai direcionar a tua vida. E se você não entregar o teu coração para Deus, quem que vai estar no controle da tua vida? Não é Deus. Não é Deus. O jovem rico não entregou o coração dele para Deus. Porque ele não quis fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Tem mais alguém assim, pastor? Nós temos vários exemplos na Bíblia. Jó não andou com Abraão, não podia ter aprendido com Abraão, mas na primeira oportunidade, o que Jó fez? Para onde que eu vou? Sodoma e Gomorra. Não preocupou em orar, buscar a vontade de Deus ali, que aquele lugar ali é lindo, é maravilhoso. Não preocupou nem com o tio que tinha levado ele. Não se importou nem com o tio. Não, mas se eu procurar aquele lugar lá, meu tio vai ficar com o deserto. Não, peraí, vamos achar. Não quero me apartar do meu tio, não. Vou para lá porque é melhor e meu tio ó, que se vire no deserto. Aonde estava o coração de Ló? Né? Acho que eu falei Jó, falei errado, é Ló. Onde é que estava o coração de Ló? Nas coisas materiais, irmão. E o que ele ganhou lá em Sodoma e Gomorra? Quase que ele ganha a perdição, mas ganhou a destruição da família dele. Então, quando a gente não entrega o nosso coração nas mãos de Deus, e a gente passa a buscar aquilo que é melhor, a Bíblia diz, há caminho que ao homem parece ser direito, mas o seu fim são o quê? Caminhos de morte. Não vai gerar vida se eu sair da vontade de Deus. Olha Saul, eu sou o rei, mas eu vou buscar fazer as coisas do meu jeito. Deu certo? Não deu, deu errado também. Estava na posição que Deus colocou ele, estava fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer, só que ele estava fazendo como, irmão? Do jeito dele. Deus falou para fazer assim, mas assim eu acho que vai ficar... É muito radical isso. Não, vou dar um jeitinho aqui. Fazer uma coisa um pouquinho mais light. Ninguém vai poder falar que eu sou radical. Não, chegar lá e acabar com tudo, não. Vamos trazer um gado, vamos trazer umas ovelhas, umas vaquinhas gordas, vamos poupar alguma coisa. Porque eu não sou radical. Tem gente que é assim, sabia? Não, a Bíblia fala, não, mas nós não podemos ser radical, sabe? A Bíblia está falando, mas não podemos ser radical. Ele vive o evangelho do jeito dele. É do jeito dele, do jeito que ele quer. Ele adapta o evangelho para se conformar com aquilo que é cômodo para ele. Não está fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Porque Jesus diz, quem quiser vir após mim tem que fazer o quê? Em primeiro lugar, negue-se cada dia a si mesmo. Primeira coisa que eu tenho que fazer para seguir ao Senhor Jesus, negar a mim mesmo cada dia. Não é uma vez só na vida. Porque às vezes a pessoa acha, não, eu fiz isso quando eu aceitei o Senhor Jesus. E o resto da vida? O resto da vida eu vivo do jeito que eu quero. Eu busco o que eu quero, eu faço o que eu quero. Não. Jesus disse, cada dia é uma luta, irmão, para nós. Cada dia é uma batalha. Cada dia a carne vai querer inclinar para um lado, eu tenho que conduzir a minha vida para o outro. Cada vez eu tenho que buscar aquilo que agrada ao Senhor e não aquilo que me agrada. E por que é tão importante a gente guardar o nosso coração? Procedem dele as saídas da vida, está escrito lá em Provérbios. Olha o que Jesus também fala em Mateus 6, versículo 21. Mateus 6, 21.
Jesus diz, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde está o teu tesouro? Onde estava o tesouro do jovem rico? Nos bens que ele possuía. Jesus diz, vai e vende tudo que tem. Não, vender tudo que tem. Não, Jesus, espera aí. Que história é essa? Não dá. Tem muita coisa. Ó, o senhor não sabe quanto que vale a fazenda, o senhor não sabe quanto que vale a casa, o senhor não sabe quanto que vale isso aqui, não. Quanto que eu lutei para ter, não. Vender tudo que eu tenho, não. Não dá, Jesus. Não, abrir mão disso, abrir mão da... Não dá não, Senhor. Não dá, não posso abrir mão de nada. Onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Onde é que está o nosso tesouro, irmão? Onde está o nosso tesouro? Essa semana eu subi um vídeo lá no Facebook, mandei para os irmãos, de uma senhora na África que levou um tiro no rosto, porque ela não quis negar Jesus. Onde é que está o nosso tesouro, irmão? Isso não é coisa de 100 anos, não, irmão. É coisa agora, atual. Na Nigéria, os irmãos estão acompanhando que toda semana lá os radicais islâmicos estão matando um monte de cristão. Na Índia também estão fazendo isso. Fora na Índia, na China, né, entraram numa igreja lá, demoliram a igreja, prenderam os pastores. Está acontecendo isso, irmão. Na Inglaterra, esses tempos atrás, acho que um irmão foi preso simplesmente porque tinha uma clínica de aborto, ele ficou do outro lado da rua orando em silêncio, e aí as pessoas da clínica ficaram incomodadas, porque ele ficou muito tempo parado, chamou a polícia chegou e prendeu. Em silêncio. Não estava lá, manda fogo, o senhor queima tudo, nada. Silêncio. Um pastor foi preso também na Inglaterra porque ele falou que o Islã levava para o inferno, só Jesus levava para o céu. A polícia veio, grampeou ele, foi preso. O que nós estamos dispostos a fazer por Jesus? Aqui ainda, mas aqui também, dependendo do que você falar, você vai ser perseguido. Se você falar que homossexualidade é pecado aqui, não é? Tem pastor que nem fala nesse assunto. Principalmente se estiver numa live. Se estiver, não, nem fala nesse assunto. Misericórdia, não podemos nem falar. Que homossexualidade é pecado. Tem gente que não fala, já está se omitindo. Aqui. O medo. Não posso falar. Mano, nós temos que falar a verdade. Nós temos que pregar a verdade a todo custo. O nosso coração tem que estar em Deus, aleluia. Onde estiver o nosso tesouro, o meu tesouro está no quê? Se eu falar isso, eu vou ser perseguido. Eu não quero ser perseguido. Se eu falar isso, vão vir para cima de mim. Eu não quero isso. Irmão, o que nós estamos buscando? Porque Jesus chamou a gente para fazer o quê? Ele disse, ide e pregai o evangelho. Ele não disse ide pregar, ele não disse ide e ficar de boca fechada. Ide e falar só o que foi cômodo. Ide e só falar aquilo que não vai causar perseguição. Não, ele disse, vocês serão perseguidos por todos por causa do meu nome. Jesus avisou. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Eu estou disposto a ser odiado por causa de Jesus? Eu sou disposto a pessoa olhar para mim com raiva e falar assim, você é um, sei lá, hoje os termos, os adjetivos são os mais variados, né? Você é um homofóbico porque está pregando a verdade? Não. Estou falando a verdade. E a gente fala com amor, não é com raiva de ninguém. A gente prega com amor, porque a gente sabe que se aquela vida não mudar, não for transformada, vai terminar no inferno, irmão. E Deus não quer que ninguém termine no inferno. Nenhum ser humano, Deus não quer que nenhum, nem o pior, aquela pessoa que matou, que fez o crime mais hediondo, nem essa pessoa Deus quer que ela termine no inferno. Deus quer que ela se arrependa em vida, que ela se converta, que ela deixe o pecado. Eu acho que poucas pessoas foram tão ruins em vida do que o rei Manassés. Já viu a história do rei Manassés?
chegou a pegar os próprios filhos e queimou eles em sacrifício a ídolos pagãos. A Bíblia diz que ele derramou muito sangue inocente. Foi tanto crime que ele cometeu que não deu nem para enumerar. Ele encheu Jerusalém de sangue, de tanto crime que ele cometeu. Mas a palavra de Deus diz que ele foi preso, foi levado em cativeiro. E lá no cativeiro, ele orou deveras ao Senhor, até que Deus se compadeceu dele e o perdoou, porque ele se arrependeu. Deus foi tão misericordioso com ele que Deus permitiu que ele fosse livre do cativeiro. Ele voltou e continuou a reinar ainda. Ele voltou e continuou a reinar, e aí ele não cometeu mais os mesmos pecados, não voltou mais para a velha prática. Eu acho que poucas pessoas foram tão más na história da humanidade quanto esse homem foi. Mas ele se arrependeu e Deus se compadeceu dele, perdoou ele, restaurou o reino para ele. Então essa é a vontade de Deus. Quando a gente está pregando o evangelho e falando de pecado, falando que as pessoas, a gente não faz isso por ódio, a gente faz isso por amor, porque Deus também nos alcançou. Porque também o nosso destino seria o inferno se não fosse Jesus. Mesmo que a gente não fosse um assassino, mesmo que a gente não fosse uma pessoa que vive um padrão de vida sexual fora da palavra de Deus, sem Jesus a pessoa pode ser como o jovem rico. Temente a Deus, guardando os mandamentos, mas aonde o jovem rico iria terminar? Ele mesmo sabia, eu não vou para o céu. Porque a minha vida não pertence a Jesus ainda, a minha vida pertence a mim, eu vivo para mim. Eu não vivo para Jesus, eu até vou na igreja, eu até obedeço a palavra de Deus, mas eu vivo para mim. Quando Deus fala alguma coisa, dependendo do que Deus falar, eu obedeço. Dependendo do que Deus falar, eu não obedeço. Se eu achar que dá para mim fazer, eu faço. Se eu achar que aquilo é demais, eu não faço. Era assim a vida do jovem rico, irmão. Isso se assemelha a gente, se a gente não tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado para isso não acontecer com a gente. Mas o Senhor é misericordioso. E olha o que ele declara em Apocalipse 3, versículo 20. No finalzinho, Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Deus está à porta do nosso coração. Pensa que o nosso coração, irmão, é como se fosse um prédio, uma casa. Tem cômodos, várias salas. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que Jesus tem que ter livre acesso em toda a casa, em todo o prédio. Não pode ter um quartinho lá, que normalmente a gente tem um cantinho na nossa casa, pelo menos eu sou assim, não sei se todo mundo é assim. Se vier alguma visita, o povo tem alguma coisa bagunçada, joga ali, fecha a porta, que a visita não vai ver ali. Cara, só eu sei que tem uma bagunça ali. Só eu sei que ali não dá para mostrar para ninguém, porque dá vergonha de mostrar ali. Ali é o cantinho da bagunça, que eu vou entulhando as coisas ali, está bagunçado. Se vier uma visita, eu nunca vou mostrar ali. Não dá para ter assim na nossa vida, diante de Deus. Não, Senhor Jesus, o Senhor pode vir. Aqui não, aqui o Senhor não mexe, não, que aqui o negócio está complicado, Senhor. Olha para lá, vê para lá, mas aqui, essa área da minha vida aqui, Senhor, não, aqui... Passa direto aqui, Senhor. Não dá. Não podemos, irmão. Jesus tem que ter livre acesso, aleluia. E Ele não vai entrar ali para nos matar. Ele vai entrar para nos curar. Ele vai entrar para transformar. Ele diz para o jovem rico, olha, você vai perder o teu tesouro aqui na terra, mas você vai ganhar o tesouro no céu. Você não vai terminar a sua vida sem tesouro. Você vai terminar a sua existência com um tesouro. Só que esse tesouro aqui da terra passa, os ladrões roubam, a traça corrói. Esse tesouro aqui, quando você morrer, vai ficar aqui, você não leva para a vida eterna. Não adianta pensar igual os faraó, que não vai.
Mas esse tesouro que eu vou te dar vai te acompanhar por toda a eternidade. Abre mão disso aqui, ó. Abre mão aqui de... Quanto que nós vivemos aqui? Vamos chutar uma quantia boa. E cada um de nós viver 100 anos aqui. O que é 100 anos perto da eternidade, irmão? Não é nada. Não é nada. Por isso a gente não tem que ter nenhuma dúvida no nosso coração. O que eu vou fazer para agradar a Deus? Eu vou fazer o que for necessário para agradar a Deus, porque eu quero viver a minha eternidade com Ele. Porque se eu quiser viver para mim mesmo, eu não vou passar a minha eternidade com Ele. O padrão de Deus, voltando lá para Marcos capítulo 10, é o padrão de tudo. Versículo 28, olha o que Pedro vai dizer. Olha o testemunho de Pedro e dos apóstolos. Então Pedro começou a dizer: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Pedro tinha barco de pesca? Tinha. Era barato? Provavelmente não. Pedro tinha uma família? Tinha. Ele era casado, ele levou Jesus na casa dele para orar pela sogra dele. Vocês acham que dava para ele ter levado a mulher dele em todo esse ministério dele? Aqui não deu. Depois, lá em Atos, a gente sabe, que Paulo vai dizer, olha, Pedro leva a esposa dele junto e tal, e os apóstolos levam as suas esposas. Eu e Barnabé também temos o direito de levar, se bem que Paulo não era casado, mas Paulo estava defendendo a liberdade de Barnabé poder levar sua esposa. Mas aqui, Jesus respondendo, versículo 29, disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado. Então se prepara para a lista de Jesus, irmão. Casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou campos, por amor de mim e do Evangelho. O que Jesus está falando? Você tem que ser capaz de abrir mão de tudo, irmão. Tem que ser capaz de abrir mão de tudo. É fácil essa lista? Não é. Deixar sua casa. É fácil deixar a nossa casa, irmão? Não é, não. Quem falar que é fácil, é fácil, pastor. Não é, não. A gente se acostuma com o lugar. Eu já mudei bastante, irmão. Já mudei, morei no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul morei em algumas cidades. Morei aqui em São Paulo. Morei em São Bernardo. Morei em vários lugares. Não é fácil. Quando você está acomodadinho assim, você fala, meu Deus, aqui eu estou. Eu, quando eu morava no Rio Grande do Sul, eu não pensava jamais voltar para São Paulo. Não que eu não quisesse, que eu odiasse aqui, mas eu estava bem lá, acostumado, lá tranquilo. Até o pessoal perguntava, pensa voltar para São Paulo? Eu falava, não, pensa não, estou bem aqui. Estou acostumado, minhas filhas estão acostumadas, minha esposa, está tudo bem aqui para nós aqui. Aí o Senhor me trouxe. Estou infeliz aqui? Não estou bem aqui. Mas se Deus falar, vamos de novo? Falar, amém, Senhor, vamos de novo. Não que Deus tenha alguma coisa, tá, irmão? Não quero assustar ninguém, não. Mas, se chegar o dia, tranquilo para mim. Se for essa vontade de Deus. Mas eu sei que não é fácil. Irmãos ou irmãs, é ruim ficar longe da família, irmão. É ruim. Eu, por exemplo, não tenho nenhum irmão aqui em São Paulo. Minha família está toda longe. É ruim. Mãe ou pai, é difícil, né? Os irmãos acompanharam, viajando lá para cuidar do meu pai. É difícil ficar longe da família. Não é fácil, não, ficar longe da família. Filhos. As minhas filhas ainda estão comigo, mas daqui a pouquinho eu sei que elas vão constituir a família delas e vão fazer a vida delas. Também não é fácil. Campos. Aí quem tem propriedade, né? Ou um negócio, ou uma empresa, ou uma carreira. Pastor, será que Deus pode pedir? Pode. Ué, não pediu para Pedro? Ele não disse, continua sendo pescador e sem problema. Você vai ser meu discípulo quando der. Falar para Mateus, não precisa largar a coletoria não, Mateus. Fica aí, continua aí, porque eu sei que dá um bom lucro, é uma boa profissão, você está com teu futuro garantido. Continua aí, quando der, você vai me servir. Não estou dizendo que Deus vai fazer isso para todo mundo, mas a gente tem que estar pronto para fazer.
Jesus falou para Mateus, vem, o que Mateus fez? Oi, não perguntou, Jesus, eu ganho tanto na coletoria, quanto que o senhor está me oferecendo aí? Tem plano de saúde aí, que o meu aqui é esse, qual que o senhor está me oferecendo aí? Não perguntou nada. Eles, deixando tudo, imediatamente o seguiram. Por amor de mim e do Evangelho. Fizeram tudo isso por amor. Daniel se desprendeu de tudo por amor ao Senhor. É proibido orar, eu vou orar. Ah, mas custou tanto para chegar aqui nesse nível aqui do governo da Babilônia. Olha quanto que eu me esforcei. Olha quanto que eu trabalhei para chegar aqui. Olha, vou jogar tudo fora por causa de uma oração. Jogou tudo fora, irmão. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam encarregados da província da Babilônia a pedido de Daniel. Tinha uma posição alta no governo da Babilônia. Quando o rei falou, olha, ajoelha ou morre. O rei, não precisa nem tocar de novo aí que nós já estamos certos daquilo que nós queremos. Nada é mais importante do que Jesus. Então é esse padrão que Deus quer. Porque Ele vai dizer assim, se você deixar por amor de mim do Evangelho, você vai receber 100 vezes tanto. Já neste tempo, em casa, irmãos, irmãs, mães e filhos e campos com perseguições. E no século futuro, a vida eterna. A gente recebe, irmão, recebe. Como que a gente recebe? Olha, eu tenho certeza que se eu for para o Rio Grande do Sul, eu tenho um monte de irmãos em Cristo lá. Que até hoje eu tenho contato com eles, que se eu precisar mudar para lá, vão me ajudar, vão me acolher. Eles não têm um laço de sangue comigo, mas têm um laço de fé muito grande. E tenho em Santa Catarina, tenho no Paraná, tenho aqui em São Paulo. Então o Senhor me deu muito além daquilo que eu podia imaginar. É isso que o Senhor faz, aleluia. Ele vai nos dar. Desamparado eu sei que eu nunca vou ficar, irmão. Porque o meu Deus, Ele vai cuidar de mim, Ele vai prover tudo que eu preciso. Então, Ele vai me dar casas, Ele vai me dar irmãos, irmãs, Ele vai me dar pessoas como mães para cuidar de mim, filhos, como filhos. Ele vai colocar pessoas que têm recursos para prover. Então, eu não tenho um campo, mas Deus vai levantar pessoas e vai prover. Deus sempre vai cuidar da gente, aleluia. Posso sofrer aqui perseguições por causa do Evangelho, mas eu tenho a certeza da vida eterna. Tenho certeza de que aonde eu vou chegar, aleluia, se eu partir daqui eu vou chegar na glória. Vou fazer aquilo que agrada a Deus e não viver para mim, mas eu vou viver para Ele. Então que nada, irmãos, nos prenda a não ser o Senhor Jesus. Que nada falte na nossa vida. Que o Senhor não olhe para nós e diz, está faltando. Você quer herdar a vida eterna, mas ainda tem alguma coisa que está faltando na tua vida. Não falte nada. Amém? Vamos orar. Senhor,